Saúdo a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Neste momento eu quero convidá-los a celebrar este culto ao Senhor nosso Deus. Você, meu irmão, você, minha irmã, que está na sua residência, no trabalho, enfim, aonde você estiver, louve a Deus conosco. Separe este momento para adorar aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Estaremos dando início a este culto, fazendo uma oração ao nosso Deus, neste culto de instrução da palavra do Senhor, onde nesta noite nós temos a certeza de que Deus falará conosco através da sua palavra. Oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te louvar, Senhor, por este privilégio de, uma vez mais, Senhor, estarmos aqui nesta noite para agradecer a Ti pelas nossas vidas, ó Pai. Continue nos guardando, nos livrando de todo mal, Senhor, guardando os nossos passos, Senhor da glória, bem como dos nossos familiares, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, receba este culto, Senhor, que é para a honra e glória do Teu nome. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 27 da nossa harpa cristã. Amor que vence. Glória a Deus. Louve ao Senhor. Aonde você estiver, louve ao Senhor juntamente conosco. Este Deus que é digno de honra e de louvor. Glória a Deus. Vamos louvar ainda com o hino de número 239. 239 da nossa harpa cristã. Consolador,
atirado pra fora do mundo sedutor. Ó, vem selar-me agora, glorioso Redentor. Ó, manda agora o bom Consolador. Minha alma te implora, ó meu amado Senhor. A ti pertence agora, bendito Salvador. Sempre me das a vitória por teu imenso amor. Ó, manda agora o bom Consolador. Minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Glória a Deus. 469. Ao estrugir a trombeta. Glória, glória, aleluia. Quando angelical trombeta neste mundo estrugir, o meu nome ouvirei Jesus chamar, pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando vi Jesus meu nome proclamar, glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão a terra e o mar, mas permanecerá Jesus. E meu nome vai na glória pronunciar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Oh, que música suave há de ser pra eu ouvir. O meu nome Jesus Cristo anunciar. Oh, que gosto vai minha alma lá nos altos céus fluir, quando Cristo o meu nome proclamar. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia, glória a Deus. Meus amados irmãos, neste momento estarei abrindo aqui, ou melhor, a Bíblia já aberta aqui, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 43. Estaremos lendo aqui do verso 1 ao 3 e depois do 11 ao 13. Enquanto você que está na sua casa ou local de trabalho, enfim, onde você estiver, acompanhe a leitura conosco.
alguns irmãos que estão aqui conosco, os músicos, né? E as meninas que louvaram o Senhor conosco, procuram. Eu quero pedir oração, continuar pedindo, né? Pela nossa irmã Maria Gabi. Orar também, meus irmãos, pelo evangelista Natanael e pela sua esposa Silvana, que estão carecendo de a ação do nosso Deus, de uma intervenção divina. Orar também pela família, né? Continuar orando pela família do evangelista João Carlos, que Deus o tomou para si, para que o Senhor, neste momento, conforte a todos, né? O irmão Jaiminho também pede oração pela irmã dele e pelo sobrinho, que estão carecendo também das nossas orações. Amém, meus irmãos? Vamos orar uns pelos outros, né? Nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Te dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá por ti. Verso 11. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu fiz ouvir. E Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém, meus irmãos? Ainda em tempo, vamos orar também pela irmã Kelly, a sua mãe Cirlei, e o pai também, que agora me fugiu o nome, o esposo da irmã Shirley, o pai da Kelinha. Bom, Deus sabe, né? Deus sabe. Vamos também orar pelo nosso pastor Laércio, né? Que carece também das nossas orações, orar por ele e pela família dele. Vamos orar ao Senhor, então. Glorioso Deus, uma vez mais, meu Senhor amado, nos colocamos em oração, Senhor. Ó, meu Deus da glória, venha ouvir, Senhor, a oração do teu povo. Meu Deus, nós queremos te louvar, meu Senhor da glória, porque o Senhor tem ouvido a nossa oração. O Senhor tem ouvido o clamor do teu povo. O Senhor tem tido misericórdia de nós e nos atendido pela tua infinita bondade. Meu Deus amado, eu quero colocar diante de ti uma vez mais, Senhor, a tua serva, a irmã Maria Gabi, Senhor. Colocar diante de ti também, meu Senhor amado, a irmã do irmão Jaiminho, a sua sobrinha também, meu Deus, que carecem, Senhor, de uma intervenção tua, Senhor. Orar também aqui pelo evangelista Natanael, a sua esposa, a irmã Silvana, meu Deus, que está carecendo ali de um milagre, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus amado, nós colocamos diante de ti, Senhor, a vida do nosso amado pastor Laércio, Senhor, de toda a família, a irmã Rosane. Ó, Pai querido, todas aquelas famílias, meu Senhor, que precisam, Senhor, serem consolados, serem ajudados por ti. A família do evangelista, irmão João Carlos também, Senhor da glória. Sê com todos, Senhor, sê com todos os familiares, dando forças, ó Deus, para vencer as batalhas. Em nome de Jesus, Senhor, receba, meu Deus, a nossa adoração, o nosso louvor, meu Pai, para a honra e glória do nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.
Que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, é este nosso. Que Jesus maravilhoso é este nosso, é este nosso, este nosso. Ele salva, ele cura, ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Ele salva, ele cura, ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Aleluia. Vamos receber o nosso evangelista Genival, trazendo-nos a palavra do Senhor, nosso Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, aos irmãos presentes, aos irmãos que também vão acompanhar o culto e que estarão participando do culto de ensino bíblico desta noite. O pastor Laércio informou que está gripado, né? Então, devemos orar por ele para que seja só uma gripe mesmo, né? Essa enfermidade está assolando aí o nosso país e o nosso planeta, e devemos estar sempre lembrando uns dos outros em oração, pedindo que Deus guarde a nossa casa deste mal terrível que está aí. Eu quero ler com os irmãos o texto que está no Evangelho escrito por João capítulo 10 e o versículo de número 10. E juntos aqui a gente vai meditar um pouco na palavra de Deus e vamos nos apossar de algumas bênçãos que Deus, o Senhor Jesus, preparou para nós nessa noite. João capítulo 10 e também o versículo de número 10, que diz assim, aqui na minha versão: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu vou ler mais uma vez. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Os irmãos podem tomar assento. Nós conhecemos muito bem essa palavra, este ensinamento do Senhor, sobre Jesus se declarar, como o bom pastor, que de fato Ele é. Também Jesus, nesse texto, Ele revela qual é a missão do inimigo das nossas almas, que não é outra senão fazer o mal. Mas não é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero falar sobre alguns princípios que podemos aplicar na nossa vida para termos uma vida vitoriosa. E não uma vida vitoriosa de uma forma triunfalista, material apenas e física, mas na presença de Deus. E para tanto eu quero ler com os irmãos um texto que está em primeiro livro do Samuel, do profeta Samuel, no capítulo 16. E juntos nós vamos aqui meditar um pouquinho sobre como é que nós podemos ter uma vida vitoriosa, para nós que servimos a Deus, e o que ela representa de fato para as nossas vidas. O primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, versículos 10 a 12, diz assim a palavra de Deus: assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel,
Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. E disse mais Samuel a Jessé: acabaram os jovens? E disse: ainda falta o menor, eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque nós não nos assentaremos em roda da mesa, até que ele venha aqui. E então mandou em busca dele, e o trouxeram, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então, o primeiro princípio que eu encontro para viver essa vida abundante que Jesus trouxe para nós, com a mensagem do Evangelho, sua morte e ressurreição na cruz e no sepulcro, é o trabalho. O trabalho é o primeiro princípio que Deus cria para o homem na terra. Quando Deus termina de fazer toda a obra da criação, Ele coloca o homem no jardim que estava no Éden e dá uma ordem para o homem, que ele iniciasse de imediato o trabalho. E aqui cai por terra o jargão popular lá fora, de que alguns dizem: me diga quem inventou o trabalho, porque eu quero dar uns tapas nele. Pois bem, quem inventou o trabalho foi Deus. E Ele não inventou o trabalho por ocasião do pecado ter entrado no mundo. Ao contrário, Ele cria o trabalho para trazer a dignidade à criatura que Ele havia acabado de criar. Então o trabalho mostra para nós, nesse texto que acabamos de ler, que o profeta Samuel, ao chegar na casa de Jessé, o pai de Davi, encontra homens fortes lá, com muitas qualidades inclusive. Mas só que eles não estavam desenvolvendo naquele momento nenhum trabalho. Eles estavam ociosos. Embora tinham tantas qualidades, eles estavam prontos ali numa ociosidade, ainda que temporal, porque nós sabemos que eles pertenciam ao exército de Saul. Mas eles estavam de forma ociosa. E não é porque eu faço determinada coisa na minha vida que eu não posso fazer outras coisas. A nossa capacidade, o que Deus deu para nós, não aqui exaltando o homem, mas a capacidade que Deus deu aos seres humanos, ela é simplesmente incrível. Se nós abríssemos um parênteses aqui, vendo que sempre tem mais mulheres na igreja, isso é comum em todas as religiões, na verdade. Há mais mulheres em busca da religiosidade e da vida espiritual. Mas se olhássemos para o contexto que estou ensinando para as mulheres, vamos ver que da década de 40 para cá, as mulheres perceberam, identificaram que elas podem fazer mais do que faziam apenas naquela década, no ante a guerra, a Segunda Guerra Mundial, onde a mulher tinha apenas o seu lugar em casa para cuidar dos filhos e do marido. Hoje a mulher continua, na sua grande maioria, cuidando dos filhos, cuidando do marido, também trabalha fora, também estuda. No contexto da igreja, elas fazem exatamente as mesmas coisas que falei, também pregam, também ensinam, dentro daquilo que a Bíblia orienta e instrumenta as mulheres. Elas dão aula na escola dominical, elas cuidam de crianças, ajudam no louvor, tocam instrumento, porque elas entenderam que o trabalho que elas podem fazer vão além daquilo que diziam anteriormente, que era o lugar da mulher, na cozinha, atrás do fogão e da pia. E o homem que Deus cria, de igual forma, precisa entender isso, que o trabalho que Deus nos dá, Ele nos levará a uma vida vitoriosa. Não tem vida vitoriosa sem trabalho, é impossível. É impossível ter uma vida de vitória sem trabalho. Samuel vai para ungir o novo rei sobre Israel e encontra os irmãos em casa. Mas onde é que estava Davi, o escolhido de Deus? Estava trabalhando. Ele estava cuidando do rebanho do seu pai e não vivendo uma vida ociosa.
Então nós também podemos desenvolver isso nas nossas vidas, porque a ociosidade, ela é um convite a uma vida de derrota. A Bíblia diz que aquele que ama o sono enriquecerá, não é isso que diz? Não, ao contrário, o que ama o sono empobrecerá. Então o trabalho, ele é importante para nós. E o trabalho aqui não é só aquele trabalho de você ir lá suar e ganhar o pão de cada dia, mas fala de todo tipo de trabalho. Você pode estar em casa, hoje com essa pandemia, estamos trancafiados, na sua grande maioria, as pessoas estão trancadas em casa. Mas temos hoje a internet, que é um universo de conhecimento, que podemos crescer, aprender novas coisas, novas técnicas, para que quando tudo isso terminar, nós estejamos na frente, tenhamos recursos de sobra para desfrutar do que vem depois. Nós temos que ter essa iniciativa. A Bíblia diz que Samaria estava sitiada pelo rei da Síria, sitiada. Há anos já, estavam com fome, morrendo de fome, já tinham comido até animais, estavam comendo os cavalos. E a Bíblia diz que do lado de fora da cidade tinha alguns leprosos. E os leprosos morrendo de fome, vendo o povo morrer de fome, disseram: ó, vamos, sabe de uma coisa? Vamos naquele acampamento lá e vamos ver o que vai acontecer, vamos entrar nessa cidade. Porque se a gente for lá e pegar a gente, nós estamos mortos. E se a gente ficar aqui, nós vamos morrer do mesmo jeito. Então vamos parar com essa ociosidade na nossa vida e vamos tomar uma decisão e uma postura diante de Deus e vamos marchar. E a Bíblia diz que eles vão até o exército contrário, lá no acampamento. O Deus que sabe como operar milagres nas nossas decisões. O que isso significa? Que tudo que formos fazer na nossa vida, devemos subordinar a nossa vontade à vontade de Deus e confiar que Deus tem milagres para as nossas vidas, que Deus é poderoso para fazer com que o nosso trabalho, a nossa decisão, a nossa postura seja prosperada por Ele. E quando os leprosos vão, os inimigos ouvem um exército vindo marchando, e a Bíblia diz que eles fogem, cada um sai só com a roupa do corpo e com medo. Quando os leprosos chegam lá, porque havia uma palavra profética do profeta, que diz que haveria farinha a se vender por uma medida, por um ciclo de prata, que haveria azeite para dar e vender no outro dia. A palavra de Deus estava lançada, e para nós, que estamos em plena pandemia, a palavra de Deus também permanece a mesma. Ela não mudou porque há pessoas descendo a sepultura, ela não mudou porque há um mal instalado na terra. A palavra de Deus é a mesma, ela é imutável. E a Bíblia diz que quando eles entram lá, eles pegam um monte de ouro, um monte de riqueza, esconde primeiro, porque nós temos que ser inteligentes. Eles sabiam que não poderiam ficar ali desfrutando, porque eram leprosos, então eles foram os donos da bênção primariamente, e escondem riquezas, guardam despojos e vão nas cidades. Tem um milagre esperando vocês ali no acampamento, glória a Deus. Deus está falando para nós, que nós não podemos viver ociosos. Há um problema instalado na igreja moderna, que nós estamos ociosos, não conhecemos as promessas que a palavra de Deus tem para nós, e nós devemos nos apoderar dela com fé. A Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, precisa crer, entrar com confiança na presença de Deus, e crer que Ele é poderoso, que Ele é suficiente para nos ajudar em nossas demandas da vida, em nossas necessidades que temos. Quais seriam as características de uma pessoa trabalhadora? Ela não é ociosa, ela é desprendida. É só ver quando a igreja está no seu fluxo normal, antes de pandemia, tem aquele tipo de gente, falando do contexto da igreja, que participa de tudo. Tudo que chama está. É recepção, ela está lá.
É para dirigir um culto, ele está ali. É para pregar, ele nem sabe pregar, mas então eu prego, se não tem quem pregue, eu vou pregar, Deus vai me dar graça. É para cantar, canta. É para tocar, toca. Ah, mas só vai eu. Não, eu vou tocar lá, porque eu não vou deixar a obra de Deus. Aquela pessoa que não vive, não consegue se contentar com a ociosidade. Esses dias eu fui surpreendido aqui no estacionamento da igreja. Eu acho que foi o último culto de ceia, da Santa Ceia do Senhor. E eu estou saindo com a minha esposa e minha filha, entrando no carro, fui abordado por 2 meninos, da igreja aqui, do nosso convívio. E eles estavam vendendo bolacha, biscoitinho assado. Eu olhei aquilo e eu fiquei maravilhado com aquilo. Alguém já queria talvez repreendê-los. Ah, não se venda na igreja, já tinha acabado o culto, nós já estávamos indo para casa. E o que eles estavam fazendo? Empreendendo. 2 adolescentes, que deviam talvez 12 ou 13 anos, eu acho que aqueles meninos devem ter. E eu, sem dinheiro, perguntei, então, eu não tenho dinheiro. Ele falou, mas a gente aceita cartão. Eu falei, glória a Deus. Por certo vão ter sucesso na vida, porque não? Eles entendem já, talvez porque veem isso nos pais, no convívio da sua família, com certeza, que a ociosidade é algo ruim. Ao invés de nós perdermos, não estou dizendo aqui que ninguém deva ter o seu momento de lazer, de assistir o seu programa preferido, desde que não fira a santidade de Deus na sua vida, mas vamos ter um momento para ler um livro, pegar a revista da escola dominical, ou de outro, que você ganhou um livro, ganhou uma revista, ah, eu não ganhei, não tenho, baixa um PDF na internet, entra num site de uma igreja, lá tem estudos bíblicos maravilhosos, que vão guarnecer a sua vida espiritual, proteger a sua mente, glória a Deus. Então, o trabalho é o primeiro princípio para uma vida vitoriosa, e Davi tinha isso impregnado no seu sangue. Davi era um homem que gostava de trabalhar, porque por certo aprendeu com seu pai Jessé. Segundo princípio que eu encontro nesse texto, nessa história de Davi, está em 1 Samuel 17, versículos 22 a 24. Olha o que diz no capítulo 17, versículo 22 a 24. Diz assim a Bíblia: E Davi deixou a carga que trouxe na mão do guarda da bagagem, e correu a batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E chegando ele, ainda falando com eles, estava ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e chamou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele, porque tinham grande medo. Fugiam porque tinham grande medo. Agora olha a cena aqui, tentem visualizar essa cena comigo aqui. Jessé chamou Davi estava já num outro contexto, já passou aqui a unção, já o chifre de azeite já foi derramado, Davi voltou para trás das ovelhas para cuidar do rebanho, agora a guerra está instalada entre os filisteus e Israel, está acontecendo uma grande guerra na terra, e a Bíblia diz que Jessé chama Davi, o pequeno Davi, diz assim, vai até os teus irmãos na guerra e leva para eles uma comida, leva um rango para lá, que a coisa está feia lá e esses meninos precisam comer, leva comida para eles. E Jessé era um homem inteligente, além disso, nem estava no contexto da mensagem que eu queria pregar nessa noite, mas lembrei agora, a Bíblia diz que Jessé manda um queijo. Jessé não era mineiro, mas mandou um queijo. Leva esse queijo e entrega para o comandante da guarda, glória a Deus, porque ele entendia que aquele líder estava cuidando dos seus filhos, então ele manda um agrado. De vez em quando nós temos que entender essas coisas bíblicas que parecem tão pequenas, sabe, não é, perdão da expressão, não é aquele puxa-saquismo, mas de vez em quando é bom dar um presentinho para quem está numa esfera maior do que nós, para reconhecer, para saber do cuidado que Deus tem na nossa vida através de determinadas pessoas. Deus usa muita gente para cuidar de nós, sem nós nem percebermos. Então nós temos que ter uma visão ampliada. Agora Davi se esforça, porque Davi pega toda aquela carga, olha só o esforço de Davi, ele não precisava, ele podia, não pai, eu não vou,
estou cuidando das ovelhas, eu já estou trabalhando, eu já estou fazendo alguma coisa, não precisa fazer mais. Mas Deus sabe até onde nós podemos ir. Deus, o próprio Deus reconhece em nós e não de nós a capacidade que Ele nos deu. Ele sabe até onde nós podemos ir para viver essa vida abundante que Cristo nos promete. Vale a pena. Todos nós aqui, ou a maioria, conhece pelo menos um produto da Microsoft. Já ouviu falar o nome Bill Gates? Mas ninguém sabe como começou, ou pelo menos a maioria não sabe. Começou numa garagem, na casa dos seus pais, junto com alguns amigos, um empreendimento, e hoje está ali sempre ele ou o Jeff Bezos, um dos maiores homens bilionários do mundo. E aonde aquele homem vai, pode assistir vídeo sobre ele, pesquise sobre a vida dele. No Netflix tem um documentário sobre a vida dele. Aonde ele vai com uma sacola dessas retornáveis. Estou falando de um homem bilionário, não precisava mais não. A fortuna dele, segundo um economista, levaria 100 anos para gastar, se parar de investir. 100 anos. Se ele parar de investir, sem dividendos, lucros e nada. 100 anos. E aonde ele vai com uma sacola de livros. E aonde ele para tomar um cafezinho, sabe o que ele faz? Ele tira um livro para ler. Isso é remir o tempo, que a Bíblia tanto nos orienta, nós como cristãos. Remir o tempo, temos que ter tempo de qualidade para a família, as esposas para o marido, filhos, o marido para as esposas e filhos, sim, para a igreja, é óbvio, mas nós temos que entender que o nosso tempo demanda esforço nosso para conquistarmos uma vida abundante. Davi leva tudo aquilo, dá o queijo para o general e houve um problema. Quando ele vê o gigante, ele se esforçou. Ninguém mandou Davi lutar. A Bíblia diz que Deus mandou Davi lutar? A Bíblia não diz nada, ninguém mandou ele fazer aquilo. Ninguém mandou ele se atirar na frente e dizer, eu mato. Ele entendeu uma oportunidade e se esforçou para conquistar o que Deus tinha preparado para ele naquele problema. Aleluia! E a Bíblia diz que Davi fala assim, o que é que estão dando para quem matar esse homem? Olha a oportunidade que surge diante de nós, quantas vezes na vida. Nós temos uma tendência a fugir dos problemas. Mas nem todo problema pode ser uma ocasião para fuga. Há problemas que podem ser uma ocasião para vitórias, para crescimento, para ganhos, para melhora de salário, para melhora de relacionamento. Aleluia! Relacionamento está arrebentado, está se diluindo. Pega um vídeo, bota no YouTube. Tem gente que está assistindo YouTube na TV hoje. Eu estou fazendo isso. De vez em quando eu vejo que tem um probleminha lá, eu pego um pastor que só trabalha aquele assunto e bota no YouTube, está todo mundo na sala, tem que ouvir o ensinamento bíblico, a orientação de Deus, e somos edificados. Podemos nos esforçar um pouco mais. Tudo que Davi fazia, ele fazia com esforço e com qualidade. Aqui, se nós entrarmos no contexto da empresa que trabalhamos, da escola que estudamos, da faculdade que cursamos, como é que está sendo o nosso desempenho? Como é que está sendo a nossa aplicação nas coisas que estamos fazendo nessa vida? É como um simples lavar de louça. Vocês perceberam que eu devo estar lavando louça nessa pandemia, hein? Todo dia tem uma pia cheia lá. Você pode só lavar a louça e enxugar de qualquer jeito ali, ou você pode lavar a louça, enxugá-la, louvando a Deus, com um filho atrás ouvindo e sendo edificado pelo Espírito do Senhor. Há uma oportunidade em tudo que fazemos nessa vida, de adorar a Deus, de glorificar a Deus e de servir ao Senhor. Se nós tivéssemos aqui uma enquete, será que as pessoas hoje estão se esforçando? Falando do contexto cristão, é claro, né? Será que nós estamos nos esforçando? Tem tanta oportunidade. Alguém disse que a crise é a maior oportunidade que existe, é no meio das crises. E a Bíblia nos revela isso muito bem.
A Bíblia diz que havia uma crise instalada na sociedade tribal de Israel. Os homens, no tempo dos juízes, fugiram todos, ninguém queria nada. Rúben sumiu, Dan pegou seus navios mercantes e deu no pé. Mas tinha uma mulher lá que falou: eu vou enfrentar essa parada, porque eu estou vendo que aqui Deus tem uma oportunidade para nós. E a Bíblia diz que Deus levanta Débora, há um grande livramento no povo. É no meio das guerras da nossa vida que Deus quer nos mostrar os grandes livramentos e as grandes conquistas. Como diz alguns pregadores, e eu concordo, quando a coisa está mais arrochada, mais apertada para o nosso lado, quando o diabo está mais nos atacando, pode escrever na sua agenda: teu milagre está perto, está chegando, se esforça mais um pouco, se esforça que a coisa vai dar certo. Olha o que diz ainda no capítulo 16 e o versículo 18 ali, do primeiro livro do profeta Samuel. Diz assim, então respondeu um dos jovens e disse: olha só a descrição de Davi. Davi não tinha pompa nenhuma, não tinha nome, não tinha título, não tinha nada. Ele tinha apenas o seu caráter que Deus conhecia. E olha o que diz: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, é animoso, homem de guerra, sisudo em palavras, de gentil presença, e o melhor, o Senhor está com ele. Aleluia. Dá para imaginar um homem sisudo de palavra e gentil presença? Ele é sisudo, mas é simpático. O homem vem, prega lenha, mas ele é simpático. O pastor vem, ensina duro, mas vai conversar, ele é simpático. É um homem. A mulher é firme nas suas palavras, mas ela é uma bênção. Glórias a Deus. Então o segundo princípio é se esforçar. Tudo que fizermos tem que ter esforço, absolutamente tudo. Quando me disseram para mim, a primeira vez que eu subi em uma tribuna para ministrar a palavra de Deus, e me deram a oportunidade, eu me vi incapaz, totalmente, e foi o pior dia da minha vida, foi a primeira pregação, porque eu tremi, deu dor de barriga por causa da ansiedade, preguei um monte de coisa que não tinha nada a ver, me embananei inteiro, errei, falhei, no outro dia foi pior, na terceira foi pior, na quarta um pouquinho menos pior, e foi melhorando, e ainda está sendo um pouquinho menos pior, e a gente vai melhorando e se esforçando, aprende um pouco aqui, vai numa escola bíblica do outro lado, vai ouvir um seminário, e de repente faz um curso bíblico por correspondência, e faz o Ensinai, que é uma bênção, e na vida secular é a mesma coisa, você consegue o seu primeiro emprego, o seu segundo, o seu terceiro, é sempre um desafio o emprego. Eu já trabalhei numa dezena de empresas, toda vez que você chega, eu particularmente, é um frio na barriga. Você não sabe que tipo de chefe vai encontrar, que tipo de gente que está ali, como que vai ser o relacionamento, que você tem a sua posição cristã, e você sabe que lá fora não é fácil você manter a sua posição, é um desafio, e vem luta, e vem guerra, e a gente se esforça, estuda e se esmera, daqui a pouco se já desponta, porque quando nós trabalhamos, e quando nós nos esforçamos, somos sisudos na palavra, mas entendemos que o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, Deus nos faz despontar, nos faz prosperar, e você vai crescendo e vai cumprindo a palavra de Deus na tua vida, conforme Romanos, que diz que a vida do crente é de fé em fé, de glória em glória, e você vai prosperando, porque a bênção de Deus, ela é sobre a vida do seu povo. Aleluia, glória a Deus. Olha o que diz Mateus capítulo 11 e o versículo de número 12, esse texto aqui, ele me encanta. É um texto que me chama a atenção. Olha o que diz, Mateus capítulo 11 e o versículo de número 12, Jesus falando: e desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele.
O reino de Deus não vai ser tomado por nós, e nem os benefícios que advêm desse reino, se nós vivermos uma vida sem esforço. É necessário se esforçar. Aonde, irmão Genival? Se esforçar na oração, numa vida que tem uma conduta que condiza com a palavra de Deus, numa vida que onde a palavra do cristão é sim, sim, não, não, porque é difícil hoje você ter essa palavra lá fora, porque te colocam em xeque toda hora, no emprego, tentam fazer você mentir, tentam fazer você falar palavras que são de baixo calão, tentam tirar da tua boca o perfeito louvor e implantar sujeira, mas nós nos esforçamos na presença de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus, diz a palavra do Senhor Jesus, ele já é chegado entre nós, o reino de Deus já habita entre nós, aleluia, e nós somos os cidadãos desse reino, então precisamos nos esforçar, aleluia, e não é fácil, esforçar não é fácil. Eu imagino os escravos que construíram as pirâmides, blocos de 5 toneladas empurrada, pirâmide acima, ou puxadas, eu não sei como era. O muro de Jerusalém, que estão se balançando os judeus nos dias de hoje, e embaixo dele há blocos de 500 quilos, há 2 toneladas. Quem foi que pôs lá? O homem. Não tinha máquina, não tinha trator, não tinha muque com braço hidráulico, não. Era com esforço que nós vemos essas maravilhas que foram construídas. Então, em primeiro lugar, nós temos que trabalhar, tanto na nossa vida material, quanto na nossa vida espiritual. É necessário, com esforço. E, para terminar, em terceiro lugar, dependência de Deus. A dependência de... Olha o que diz o Salmo de número 127. Salmo de número 127, olha só o que diz a palavra de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Você pode ser muito trabalhador, muito trabalhadora, muito esforçado, muito esforçada, muito esforçada, mas nós precisamos dentro disso trazer uma dependência exclusiva de Deus. Davi era trabalhador, Davi era esforçado, mas ele sabia que humanamente era impossível vencer aquele gigante. Quando ele vai até o gigante, ele vai na dependência de Deus, aleluia. Ele vai lá confiando que aquela pedrinha era ele que atirava, porque ele estava treinado. Ele estava treinado, dias após dias, treinando com a funda, atirar e acertar no alvo. Mas ele sabia que para derrubar o gigante, só se Deus quisesse. Só se Deus fizesse um milagre. Se fôssemos contextualizar essa palavra numa aplicação prática para nós temos muitas coisas na nossa vida que estão precisando de milagre, de ajuda. Um familiar que precisa ser liberto, um parente que está doente, como já ouvimos aqui muitos pedidos de orações. Nós podemos sim trabalhar em orar, nos esforçar em jejuar por essas pessoas, mas nós temos que confiar que só há uma pessoa que pode libertar os nossos entes queridos, que pode sarar os nossos entes queridos, que pode transformar o nosso convívio do dia a dia. É a nossa dependência em saber que só Deus pode fazer essas coisas. Nós sabemos que a Covid não tem cura, tem a proteção da vacina, mas o nosso Deus, se nós crermos e confiarmos, e Ele quiser fazer, na dependência que temos dEle, Ele entra e cura. Se formos ouvir, há muitos testemunhos de pessoas que estavam morrendo, já entubado, já com saturação quase em 70, morrendo já, e o Espírito de Deus foi lá e deu vida de novo, porque nós cremos na dependência total da soberana vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos ler o que diz em primeiro livro de Crônicas, capítulo 13 e o versículo 3, olha o que diz aí a palavra de Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 13 e o versículo 3, olha o que diz a palavra de Deus, 13 e 3. E tornemos a trazer a arca para nós, a arca do Senhor nosso Deus, porque antes nós não buscamos ela nos dias de Saul.
Havia grande exército nos dias de Saul? Sim. Havia grande exército nos dias de Davi? Obviamente. Haviam guerreiros nos dias de Saul? Sim. Haviam guerreiros poderosos nos dias de Davi? Também. Qual é a diferença então desses dois reis, que um foi um fracasso total no final do seu ministério de rei, e o outro foi um sucesso total, morreu velho de dias abençoando os seus filhos? A diferença está exatamente nisso, que Davi entendia que tudo que ele fizesse, por mais que ele trabalhasse, por mais que ele se esforçasse, por mais que ele se esmerasse, ele dependia única e exclusivamente da misericórdia e da vontade soberana de Deus. Então ele resolve, foi o primeiro ato de governo. Trazendo aqui para o nosso presidencialismo, o presidente acabou de ser eleito, ele diz, não vamos fazer nada, não tem festa, primeira coisa eu quero a presença de Deus no meu governo, no meu reinado, antes de tudo, e trouxeram a arca da aliança, e foi uma bênção para a vida de Davi. Olha ainda o que diz o Salmo 27 e o versículo de número 4, glórias a Deus pelo culto de ensino bíblico, porque nós temos a oportunidade de dar uma passeada na Bíblia Sagrada. O Salmo de Davi pedindo confiança em Deus e anelando pela presença do Senhor. Versículo 4, olha o que diz o verso 4: uma coisa eu pedi ao Senhor, e eu a buscarei. Olha só, eu pedi e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura que o Senhor tem e aprender no seu santo templo. Aleluia. Aprender o quê? Aprender como ter uma vida de verdade na presença de Deus. É isso que Davi anelava. A presença de Deus, ela nos garante qualquer vitória que precisemos para a nossa vida. Então esse foi o primeiro ato que ele tem. Segundo Crônicas 15:1 diz assim, e ele preparou um lugar para a arca de Deus. Esta atitude do rei Davi, ela vai revelar a dependência que ele tinha de Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Qual é a dependência que nós precisamos de Deus? Eu particularmente, eu preciso de dependência de Deus na minha saúde, no meu casamento, nas minhas finanças. Eu tenho confiado minhas finanças ao Senhor, porque a gente estuda um pouquinho ali como investir, como isso, como poupar, como ganhar mais dinheiro, mas o melhor investidor, o melhor conselheiro, esses são bons também, não devem ser desprezados, mas o melhor é Deus, porque se eu confiar, eu não estou falando de dar, aqui nosso discurso não é a teologia da prosperidade, é a teologia bíblica. Meu dinheiro pode ser confiado a Deus, eu posso confiar minhas finanças e orar, Senhor, me dá o conselho, como eu faço prosperar a riqueza que o Senhor tem me confiado, os recursos que o Senhor tem me dado. Salomão diz que a riqueza é um dom de Deus, e dom Deus dá para quem quer. Aleluia, é um dom ser rico, não é pecado ser rico não. Deus, e por que muitas pessoas trabalham, se esforçam muito, mas a sua vida, sua família, suas finanças é um fracasso total? Porque muitas vezes não está confiando e colocando sob a dependência de Deus. Já lemos o Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, nós vamos trabalhar em vão, vamos ficar comendo pão de dores. Aleluia. Eu me lembro, irmãos, eu fico me recordando, eu às vezes me pego chorando, Geraldo, no trabalho, em casa, estou em home office agora, me pego chorando, estou ali com o telefone e tal, e fazendo, montando, e ligando, e de repente eu choro, porque eu me lembro que apenas 15, 16, 17 anos atrás, eu estava dormindo numa cama velha, pregada, e aqui não é demérito, é o que eu tinha, era a minha condição de vida, mas era uma vida desgraçada, era uma vida que não tinha sentido nenhum, dormido num pedaço de colchão velho, e de repente agora eu me vejo já numa condição melhor, mais favorável. Por quê? Porque se confiarmos no Senhor, nós vamos trabalhar, nós vamos edificar a nossa casa, vamos edificar o nosso lar, e Deus vem, como diz o profeta Abacuque, lá de Temã, ou seja, de um lugar desconhecido para nós até então, e nos abençoa nossos projetos e nossa casa.
Glórias a Deus. Devemos exercitar a dependência de Deus, não só quando as coisas estão ruins, porque depender de Deus quando tudo vai mal é mais fácil, porque aí você não tem alternativa. Deus quer que nós dependamos dele sempre, em tudo. O casamento está uma bênção, então dependa de Deus para que aquele casamento permaneça uma bênção. Na verdade, permaneça não, que ele prospere mais ainda, que ele aflore, que ele floresça, como diz a palavra de Deus, próxima à profecia lida pelo Geraldo. Ele diz: eu vou fazer o deserto se transformar num manancial de águas. É para nós essa palavra, para a nossa vida abundante. É claro que estamos fragilizados, estamos consternados, é claro, porque há uma mortandade nos nossos dias, há um alarmismo nos telejornais. Isso também às vezes quer nos alarmar, mas nós não nos alarmamos, porque nós sabemos, Geraldo, que nós vamos receber a promessa na integralidade de João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, nessa aqui e na que está por vir, é nas duas, aqui fisicamente, e quando morrermos teremos uma vida florescente no céu, como disse a irmã Frida Wingren no hino 126, quando as flores daqui da terra já fenecem, as do céu começam a brilhar para nós. Aleluia! Deus quer que confiemos nele. Aleluia! Para concluir, Deus dava muitas vitórias para Davi aonde ele fosse. Eu também acredito plenamente, eu coloquei aqui no meu esboço, eu acredito plenamente que Deus quer exatamente isso para cada um de nós, se nós colocarmos os princípios dele em prática. Eu vejo obreiros querendo prosperar, mas não estudam, não se dedicam, não se aprofundam, não oram mais. Com Deus não há barganhas, há princípios. É como numa empresa, o jovem entra lá, estagiário. Laércio Consentino, dono da 8ª maior empresa de ERP do mundo, entrou na TOTS em 83 como estagiário. Hoje ele é o sócio majoritário da empresa, dono da empresa. E ele diz: enquanto meus amigos iam beber cerveja, eu ia estudar, porque eu entendia que eu tinha um propósito, um princípio de vida. Glória a Deus, graças a Deus. Nós temos que desfrutar de vida longa, de riqueza, não no sentido exacerbado do que ouvimos as pregações atuais na televisão, mas das riquezas que Deus tem para nos oferecer. Glória a Deus. De uma família abençoada, com os seus defeitos como ela é. Não é que família, não estou querendo vender para os irmãos uma ideia de a família perfeita, nada disso, mas de a família abençoada. Quando Deus diz a Abraão: se tu uma bênção, Abraão, se tu perfeito é a tradução mais coerente, se tu perfeito. Deus sabia que Abraão não podia ser perfeito, mas Abraão poderia viver a dependência de Deus, Abraão poderia viver as conquistas de Deus, sem deixar se envaidecer por aquilo. E Abraão, nós conhecemos qual foi a história da vida dele. Ele cresce e é um dos homens mais ricos do seu tempo, mas era humilde para dizer: Ló, escolhe para qual lado você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque não é o lugar, é o meu trabalho, o meu esforço e a dependência que eu tenho em Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe a igreja dele aqui em Jardim Natália, que somos nós. Que Deus abençoe o nosso pastor Laércio, nosso co-pastor presbítero Moneivaldo. Que Deus abençoe toda a igreja, porque daqui a pouco vai passar esse mal e nós vamos dar uma aglomerada para dar glória a Deus junto aqui. Nós podemos chegar aqui tudo arrebentado no final da pandemia, ou preservados pelo Senhor, como José no Egito. Porque no final da pandemia vai voltar um monte de gente quebrada, suja, esmiuçada pelo pecado. Mas nós podemos escolher, quando chegar a hora de aglomerar, chegarmos aqui vigorosos na presença do Senhor, cheios da presença de Deus, desfrutando dos milagres de uma vida próspera que Deus tem para nos dar. Que Deus abençoe. Presbítero irmão Geraldo, eu devolvo a palavra para o Senhor. Antes eu quero fazer uma oração. Quero fazer uma oração, convidar os irmãos que estão presentes para nós estarmos em pé e orarmos. Vamos nos esforçar, que eu tenho certeza absoluta que nós vamos conquistar muitas coisas nesta vida. Nós vamos conquistar porque Deus, Salmos
de número 116, versículo 15, a Bíblia diz assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu para os homens. A palavra homens é seres humanos, deu para a sua criatura. A terra é para nós desfrutarmos dela. Temos que nos esforçar? Temos. O sol é para justos e injustos. Temos que trabalhar, temos que estudar, porque é uma competição praticamente lá fora. Aí não adianta a gente chegar lá tudo despreparado, achando que Deus vai nos colocar num lugar que não estamos prontos. José só conseguiu criar aqueles silos e governar e cuidar de todo o Egito e as terras circunvizinhas, porque primeiro cuidou da casa de Potifar e depois do presídio onde ficou. Ele foi preparado para aquilo. Deus não coloca a gente de paraquedas em um determinado lugar, porque Ele é sábio, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Pai da sabedoria. Como diz Tiago, o Pai das luzes, as luzes quer dizer a sabedoria, Ele é quem constrói a sabedoria. Então vamos acreditar a Deus um pouquinho mais de confiança e depender um pouco mais dEle. Você se surpreenderá com o que Deus tem para você, se surpreenderá. Eu me surpreendo a cada dia, porque não me acho digno, e não é um discurso, uma retórica, é um fato, eu não me acho digno. Mas a nossa indignidade foi comprada na cruz e substituída por uma dignidade que há em Cristo. Aleluia! Que Deus abençoe as nossas vidas, que Deus abençoe o nosso país, e que Deus abençoe o nosso planeta que está sendo sacudido. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus eterno e poderoso, Rei da glória, estamos aqui, Senhor, neste culto de ensino, nesta noite. Ajuda-me, Senhor, ajuda-me a não deixar o meu tempo ocioso. Ajuda o teu povo, Senhor, ajuda-nos a despertarmos deste sono, ó Deus querido, deste outono que não passa, deste inverno prolongado, Senhor. Tem misericórdia. Nós queremos ver, ó Deus, o tempo da cega, a chegada do verão para as nossas vidas, Senhor da glória. Nós queremos ver o teu povo desfrutando das bênçãos, da plenitude da tua palavra. Nós queremos ver, ó Deus querido, não mais, porque nós não estamos mais no conta-gotas. O Senhor já derramou o seu Espírito sobre toda a carne, sobre os servos. Em ti não há mais divisão, não há mais homem, mulher, grego, judeu, escravo, livre, não. Só há um agora, um corpo, o corpo do teu Filho, que se reúne nesta noite, que ouve, que cultua através desta transmissão, Senhor, que vai ouvir, que vai assistir, que vai pensar, que o teu Espírito encontre guarida em nossa alma, encontre guarida em nosso espírito, Senhor, e nos limpe, nos tire de tudo aquilo que nos aprisiona ainda, ó Pai eterno. Liberta a nossa mente, liberta o nosso interior, o nosso coração, das amarras, Senhor, deste tempo presente, e dá a tua bênção a cada um dos teus filhos que ouvem esta palavra e recebem esta oração, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu casamento, no convívio com os filhos, com o esposo, com parentes, com a igreja do Senhor, com os vizinhos. Que o teu poder alcance a vida dos teus filhos, Senhor. Repreenda o diabo, repreenda Satanás pelo poder do teu sangue. Há poder no teu sangue. Eu repreendo toda a força contrária, para que, ó Deus, conquistemos diante de ti a liberdade que o Senhor nos deu e nos outorgou na cruz do Calvário, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é quem, ó Deus querido, sonda os nossos corações. O Senhor sabe o que cada um de nós sentimos aqui nesta noite, do que precisamos. Nos ajude a sermos trabalhadores fiéis, esforçados, mas mais do que isso, meu Senhor, que a gente aprenda a confiar em ti, a confiar, a depender da tua presença,
a depender da tua palavra, a depender do teu Espírito que rege a igreja. Eu oro grato, Senhor, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém, Jesus. Glórias ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Graças a Deus pelo que ouvimos nesta noite, né? Queremos agradecer a Deus pela vida do evangelista Genival, que nos trouxe este maravilhoso ensino. Recebamos então a bênção apostólica. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vós, e alegres dizemos amém.